Paz do Senhor esteja no coração dos irmãos, alcançando a todos. Essa é mais uma noite de celebração, em que nós estamos aqui com muita alegria para ouvir a voz do Senhor, para devolver ao Senhor o louvor que é dele, que pertence a ele. Então sejam todos bem-vindos e estejam à vontade para adorar ao Senhor, que o coração de vocês estejam abertos para sentir a presença do Senhor, a graça do Senhor, porque nessa noite eu acredito que Ele tem grandes coisas ainda para falar e fazer entre nós, amém? Irmãos, nós queremos nos lembrar aqui dos avisos. Os nossos diáconos, eles terão um encontro no dia 15/6, às 16 horas, será aqui na igreja. O tema deste encontro é desenvolvendo os atributos. Então os nossos diáconos que servem a igreja, que nos servem com tanto amor, têm essa reunião marcada. E se alguém entre nós tem esse desejo no coração de servir ao Senhor no diaconato, que é uma das tarefas mais lindas da igreja, não é, pastor Levi? Então esteja à vontade, procure ali o pastor Levi para que possa aí entrar nesse ministério, que é uma bênção. Nós queremos lembrar os irmãos também do nosso encontro anual de casais. É uma bênção, tem sido uma bênção todos os anos essa reunião, os casais têm sido edificados, Deus tem falado conosco. É um momento de palavra, de louvor, de descontração, de boa comida. Então os irmãos estão convidados, os irmãos casados, os irmãos noivos, façam as suas inscrições comigo, podem por hora procurar também o pastor Pedro, o pastor Levi. Nós queremos encontrar todos os irmãos. Será, portanto, no dia 12/7, num sábado, um dia bom para isso acontecer, às 19 horas. Valores e local ainda nós estamos definindo, mas já marquem lá na agenda, todos os casais. Amém, igreja? Eu vou convidar os irmãos nessa noite a abrirem comigo aqui o Salmo 71 e 23, ou acompanharem aí também. Durante esse salmo, o salmista Davi, ele estava contabilizando as quantidades de bênção que o Senhor tinha feito na vida dele. Ele já estava se encaminhando ali para a velhice, e ele estava, olhando para como o Senhor tinha sido gracioso com ele durante toda a vida. Então, irmãos, eu creio que todos nós temos uma soma de bênçãos para poder contar. Todos nós podemos olhar para aquilo que Deus fez até hoje em nossa vida, e como Davi, sobretudo nesse salmo, nos lembramos da redenção do Senhor, que é o maior presente. Jesus, Ele morreu por nós, Ele morreu por mim, Ele morreu por você, e juntamente com isso, Ele nos dá todas as outras coisas, e por isso estamos alegres, não é, Érica? Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos, igreja, juntos? Darei gritos de alegria, e cantarei louvores a Ti, pois Tu me resgatastes. A minha versão, ela fala assim: os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a Ti, pois Tu me redimiste. Deus é um Deus que nos redime. Deus é um Deus que apaga os nossos pecados. E diferente de nós, Ele lança no mar do esquecimento, para que através de uma nova vida, nós possamos servi-lo com alegria, com amor, com dedicação. Então tenha liberdade nessa noite, irmãos, de adorar o Senhor, de entregar o seu melhor louvor. Aproveite este momento para entregar o louvor ao Senhor, como expressão de gratidão por tudo aquilo que Ele fez na sua vida e, sobretudo, por ter nos salvado. Amém? Eu convido os irmãos para uma breve oração. Senhor Deus, obrigado porque um dia, Deus, o Senhor se encaminhou até a cruz do Calvário. Na qualidade de filho do homem, na qualidade de homem, o Senhor parou, o Senhor pediu a Deus Pai que todavia retirasse o Senhor daquele caminho. Mas o Senhor se submeteu, o Senhor cumpriu a vontade de Deus para nos salvar. E é sobre essa salvação que nós queremos te agradecer. É sobre, Pai, esse sacrifício tão grande, Deus, que nos faz chegar até o Senhor e nos lembrarmos que mesmo sem merecer, nós temos a Tua graça, nós temos o Teu perdão, nós temos a Tua alegria, nós somos encaminhados ao Teu trono.
Deus, nos ajude todos os dias a nos lembrarmos, ó Pai, que o Senhor um dia morreu por nós, mas não permanece morto, está vivo e ressurreto, e um dia nos encontraremos com o Senhor. Obrigado pela salvação, obrigado pelos teus grandes feitos, ó Deus. Nós nos alegramos nesta noite e queremos nos alegrar todos os dias. Receba, portanto, o nosso louvor, a nossa adoração, como oferta, Senhor, agradável, como cheiro suave, ó Deus, diante do Senhor. Nós entregamos o nosso louvor, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Então, quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar e com a sua voz declarar o seu amor ao Senhor, aquele que é único em nossas vidas, que nos redimiu, como lemos aqui, que nos comprou com alto preço. Ele que nós rendemos o nosso louvor nessa noite, Ele que nós vamos cantar, a Ele que nós vamos erguer a nossa voz, o nosso coração. O único que é digno de receber
pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Deus possa reinar em seu coração hoje e para sempre. Nós vamos cantar mais 2 canções. A próxima canção você vai fazer aquele desafio, né? Assim, o Otávio enche a paciência da gente com isso. Ele fala pra gente se deslocar. Mas você vai sair do seu lugar, você vai dar um abraço em quem está do seu lado. E você vai dizer a essa pessoa, olha, hoje é tempo de nós juntos louvarmos ao Senhor. Com o nosso coração grato ao Senhor, nós podemos fazer isso. Enquanto cantamos, dá um abraço a quem está do seu lado, uns 50 abraços no mínimo. Depois você volta para o seu lugar e continue cantando ao Senhor, rendendo graças a Ele, que Ele tem sido bom contigo, conosco, com a nossa igreja. Então nós devemos expressar essa gratidão, essa alegria que há no nosso coração. Assim também, uma forma de adorar ao nosso Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito.
estejamos juntos aqui sempre para louvarmos ao Senhor. E com o nosso coração, mais uma vez nós vamos cantar mais uma canção e declarar nossa gratidão ao Senhor. Porque tudo aquilo que fazemos, tudo que temos, como disse pela manhã, pertence ao Senhor. Enquanto cantamos essa próxima canção, você que veio preparado para trazer o seu dízimo, a sua oferta, com gratidão em seu coração, você pode fazer isso. Temos trabalhado também na reforma da nossa fachada, né, que deverá ocorrer no próximo ano. E que nosso Deus possa tocar o seu coração sobre isso. É uma forma de nós anunciarmos a nossa igreja, uma igreja sustentável, uma igreja que pensa nas próximas gerações e também que inclui aqueles que precisam de acesso e de mobilidade, né, para juntos estarmos aqui louvando ao Senhor. Que nosso Deus fale ao seu coração nesse momento e você pode mais uma vez expressar a sua gratidão, o seu amor pelo Senhor, dizendo que tudo que tem, tudo que você é, tudo aquilo que Ele te concede é para a glória dEle. E que todo louvor seja entregue sempre, sempre, sempre para a honra e glória do nosso Deus. Vamos cantar. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação. Do grão que faz a vida irromper, com esplendor o invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante do Senhor. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele
o Senhor. Querido Deus, nós queremos entregar o nosso louvor a Ti nesta noite. E dizer que tudo aquilo que temos, que somos, ó Deus, e que fazemos é para a honra e glória do Teu nome. Recebe a nossa adoração nessa noite, o nosso louvor, que é para o Senhor, que é para o Senhor. As nossas vozes, a nossa oração, a nossa gratidão está toda dedicada ao Senhor. A nossa vida nós queremos colocar em Tuas mãos. Nessa noite nós queremos dar graças a Deus, porque o Teu sustento é presente, ó Deus, e tudo aquilo que o Senhor nos concede, o Senhor nos permite, ó Deus, administrar. Nós queremos pedir ao Senhor que possamos fazê-lo bem. Ó Deus, nos dê as condições, ó Deus, de sempre prestar a nossa adoração ao Senhor. Ó Deus, como é bom cantar ao Senhor. Como é bom, ó Deus, podemos nos alegrar na Tua presença e reconhecer todas as Tuas boas obras em cada um de nós. Recebe a nossa gratidão nessa noite, o nosso louvor, a alegria que vem do nosso coração. Todas as formas que temos de expressar a nossa adoração, Deus, ao Senhor ainda serão muito poucas. As nossas palavras, as nossas notas, os nossos gestos. Mas nós queremos entregar tudo o que temos para o Senhor. Tudo para a honra e glória do Seu nome, do nome do Senhor. Esse nome que é digno. Esse nome que nos dá descanso. Nesse nome, ó Deus, que nós encontramos restauração. E nessa noite nós pedimos isso ao Senhor. Continue falando em nossos corações e nos restaurando. Transformando vidas aqui nesta noite, ainda nesta noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém, amém. Você pode se assentar. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus alcance o coração de todos. Amém. Amém. Eu quero primeiro dar apenas mais um aviso, na verdade, uma necessidade nossa. Nós temos aqui na igreja um ministério que é muito importante, que é o ministério do cafezinho. Né? Esse ministério não pode faltar na nossa igreja. Então, só que, por incrível que pareça, fazer o cafezinho todo domingo, de manhã e de noite, dá um trabalho enorme. E tem que ter escala, tem que ter logística, e é uma série de coisas. Tem até o padrão de como o café é feito, a coisa é bem organizada. E nós estamos precisando, irmãos, não sei se a Geusa vai me autorizar a fazer o convite, mas nós estamos precisando, né, Geusa? Viviane falou comigo que tem muita tarefa e pouco fazedor de café. Como eu não posso fazer todos os cafés da igreja, quando eu posso eu faço, mas como eu não posso, aí eu quero pedir aos irmãos, aqueles que estão nos ouvindo também, nos assistindo pelo YouTube, que são membros dessa igreja, a nos ajudarem nessa tarefa. Né? Então, se você deseja fazer algo na igreja e servir aos irmãos, aí uma boa oportunidade de fazer um cafezinho gostoso e a igreja vai agradecer. Muito bem. A segunda coisa que eu gostaria de falar de forma muito inicial é que eu estou vendo que nós temos aqui alguns visitantes, outros retornando de férias. Nós estamos nos domingos à noite estudando as cartas que Jesus ordenou que João escrevesse às 7 igrejas ali do Apocalipse, e o tema da nossa reflexão nesses dias é Igreja Insustentável. A pergunta é, o que torna uma igreja insustentável ao ponto de Jesus repreendê-la? Então, essa tem sido a nossa caminhada. E nessa caminhada nós já visitamos 5 igrejas. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo de número 3. Nós já visitamos 5 igrejas. A primeira delas, a igreja em Éfeso, cujo tema central é o amor. Depois nós vimos a segunda igreja, que é a igreja em Esmirna, a cidade de Esmirna. O tema central dessa carta é o sofrimento. Depois nós temos a terceira igreja, que é a igreja em Pérgamo,
O tema central da igreja em Pérgamo é a verdade. A igreja havia abandonado a verdade. A quarta igreja que nós vimos, a igreja em Tiatira, o tema central é santidade. E nós vimos na semana passada a quinta igreja, que é a igreja em Sardes, cujo tema central é realidade. E hoje nós vamos iniciar a nossa sexta igreja. E como nós temos falado, nós temos aqui no domingo à noite uma espécie de sermão continuado. O que é isso? Isso significa que nós vamos começar o sermão hoje, mas nós só vamos terminá-lo daqui a 2 domingos. A gente vai se debruçar sobre essa carta. Nós vamos ter aqui hoje uma abordagem muito teológica sobre esse escrito. E, com a graça de Deus, nos próximos 2 domingos, nós vamos fazer aplicações pastorais e contemporâneas dessa carta. E faremos aqui também um contraste, os irmãos vão entender por quê, com a igreja que nós já estudamos, que é a igreja de Sardes. Muito bem, hoje a nossa carta é endereçada à igreja em Filadélfia. Então, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso de número 7. Nós vamos fazer a leitura até o verso de número 13. Eu peço aos irmãos que já façam a leitura pedindo a Deus para falar ao seu coração. Às vezes a gente espera, come mosca na leitura bíblica e fica esperando o pastor falar alguma coisa, como se a palavra do pastor que fosse inspirada por Deus. Mas o que é inspirado por Deus, irmãos, que é santo, inerrante e eterno, é a palavra escrita. E nós somos devedores dessa palavra, né? Por isso nós somos protestantes. Só a escritura, ou seja, somente a escritura é a nossa regra de fé e prática. Então, quando estivermos lendo o texto, já leia o texto com o coração aberto, na expectativa de Deus falar com você, tá certo? Então, Apocalipse capítulo 3, verso de número 7, diz assim, palavras de Jesus escritas pelo apóstolo João. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Eu conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que eles venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheça que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Verso 11, venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Te damos graças mais uma vez, Pai Santo, por essa palavra. E hoje nós oramos como o salmista, como amamos a Tua lei. Senhor, a Tua lei é a nossa alegria,
ela é saúde para o nosso corpo, ela refrigera a nossa alma, Senhor. Ó Deus, e que nessa noite o Teu Espírito que inspirou essas santas letras, que hoje habita em nós, está entre nós, possa iluminar a nossa mente, possa, Senhor, iluminar o nosso coração, para que cada coração aqui, Senhor, seja um terreno fértil, e que a Tua palavra possa cair nele e produzir muitos frutos para a Sua própria glória. Senhor, dai-nos a Tua palavra nessa noite. É assim que nós oramos e oramos no irrecusável nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, então, como nós dissemos, nós vamos fazer aqui algumas contextualizações históricas acerca dessa carta, e em seguida nós vamos passar a uma exposição do texto. Eu quero pedir muita paciência para os irmãos, por favor, não durmam. Não durmam, porque geralmente o primeiro sermão, assim, geralmente é uma coisa mais teórica, né? E a gente fala, mas que coisa desnecessária e tal. Mas se você vier domingo que vem, você vai entender por que talvez foi importante, né? Então a gente precisa lançar alguns alicerces e algumas bases, para que depois, em cima dessas bases, a gente construa o nosso argumento e a gente possa também fazer as aplicações para a nossa contemporaneidade. Então, muito bem. Então, com a promessa de que o meu auditório não vai dormir, nós vamos trazer aqui algumas informações preliminares. Primeiro, a igreja em Filadélfia, que é uma cidade, como os irmãos sabem, nós já estudamos isso. Todas as 7 igrejas do Apocalipse, elas se encontram na antiga Ásia Menor. Elas ficam ali onde hoje, geograficamente falando, é a Turquia. Nós vimos também que a ordem que Jesus endereçou as cartas, primeiro a Éfeso, depois a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e, por fim, Laodiceia, é justamente uma ordem lógica. Se o mensageiro saísse da ilha de Patmos, onde o apóstolo João estava exilado, se ele fizesse uma viagem levando as cartas a cada uma das igrejas, primeiro ele passaria por Éfeso, depois por Esmirna, depois por Pérgamo, depois por Tiatira, depois por Sardes, depois por Laodiceia, depois por Filadélfia e, por fim, por Laodiceia. Então, essas igrejas estão ali na Ásia Menor. Essa igreja, a Filadélfia, ela era uma igreja muito próxima da igreja que nós estudamos na semana passada, que é a igreja de Sardes. Muito bem. Ela fica cerca de 40 a 45 quilômetros da igreja de Sardes, da cidade de Sardes. E não sei se os irmãos se lembram, na semana passada e retrasada, nós falamos que tanto Sardes como Filadélfia, eles ficam em uma região chamada de Lídia. E nessa região, Lídia, haviam muitos terremotos. Quem se lembra, na semana passada, nós falamos que Sardes sofreu um grande terremoto em 17 depois de Cristo, e a cidade foi completamente devastada. Também Filadélfia, 40 e poucos quilômetros, ela também sofreu esse terremoto. E a cidade também foi quase que totalmente devastada. Ela só foi reconstruída depois, já por generosidade, inclusive, do imperador romano. Ela recebeu dinheiro, tanto ela como a igreja em Sardes, para a sua reconstrução. Então, geograficamente falando, Filadélfia era uma igreja muito desprivilegiada. Ela tinha muitos terremotos, e se não bastasse, por conta dos terremotos, ela tinha pouca população. E a população que ficou em Filadélfia, a grande maioria era de pessoas pobres. Porque quem tem dinheiro vai ficar morando perto de vulcão, de maremoto, de tsunami, de terremoto, não vai. Vai mudar para um lugar, não é assim? Mais tranquilo. Ali ficou, então, uma população muito, muito pobre, muito simples, muito sem recurso, muito despossuída. Então, esse era mais ou menos ali o contexto socioeconômico de Filadélfia. Isso é justificado depois de Jesus dizer que ela era fraca e pobre.
Então, Filadélfia era essa igreja, e Jesus vai se apresentar a ela, assim como se apresentou a todas as outras igrejas, primeiro afirmando a sua identidade. Claro que primeiro ele endereça as cartas ao anjo da igreja. Nós já vimos aqui na nossa aula introdutória que o anjo aqui é o pastor da igreja, é o líder da igreja. Então Jesus, quando quer falar com a congregação, ele vai falar nesse contexto aqui das 7 cartas, a partir da sua liderança, a partir do pastor da igreja, ao anjo da igreja. Assim começa o verso 7, né? Em Filadélfia, escreva. E o que Jesus fala para essa igreja? Primeiro, ele se identifica. Em todas as cartas, nós vamos perceber que Jesus se identifica. E aqui, mais uma vez, ele estabelece a sua identidade, quem ele é. Aí ele vai dizer no verso 7, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Então Jesus chama para si 2 títulos muito importantes. O primeiro, ele é o santo, e o segundo título, ele é o verdadeiro. E esses 2 títulos, irmãos, tanto santo como verdadeiro, derivam do Velho Testamento, e eles são atribuídos a Yahvé. Somente Yahvé, no Antigo Testamento, era chamado de santo e de verdadeiro. Santo porque ele é inacessível, impecável, totalmente outro, para usar uma expressão aqui da teologia mais moderna. Ele é o incomparável, ele é o insubstituível, ele é o único. Então, santo nesse sentido, não apenas por ausência de pecado, mas porque não há ninguém igual ao Senhor nosso Deus. Então, ele se apresenta como sendo esse Deus único e também se apresenta como sendo o verdadeiro. Mais uma vez, um atributo fundamental da divindade é o atributo da verdade. Isso é muito claro no Antigo Testamento. Se a gente ler, por exemplo, Provérbios capítulo 7, nós vamos ver que verdade e sabedoria se identificam com o próprio Cristo, né? Então, essa ideia de verdade tem a ver com o próprio caráter de Deus. Ele é verdadeiro. Foi Jesus também que, por exemplo, já no seu discurso vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa palavra verdade é muito importante para nós e muito importante para essa carta, porque é uma palavra grega que é a palavra aletheia. Aletheia. Não precisa gravar os nomes não, que nem eu gravo, né? Mas eu estudei agora, sei, aletheia. E aletheia, que é verdade, ela tem um significado muito interessante, que é o significado de realidade. Traduzindo ao pé da letra, seria real realidade. É como se Jesus dissesse, eu sou a única realidade que existe. Porque a gente vive num mundo de realidades paralelas, não é assim? Cada um tem um mundo, e nós temos muitos mini-mundos, cada universo distinto, né? Mas Jesus está dizendo, você pode até afirmar sua realidade, mas eu sou a única realidade. Isso nos interessa muito, irmãos, porque quando nós vamos fazer o paralelo com Sardes, nós vamos ver que o tema central da igreja de Sardes é justamente a realidade. Os irmãos se lembram? Qual que era a questão ali da igreja de Sardes? A igreja de Sardes era uma igreja que tinha aparência, que estava viva. Jesus vai dizer isso. Ele vai dizer a Sardes, né, no capítulo 3, o verso 1, eu conheço as obras que você realiza, que você tem fama que está vivo, mas você está morto. Ou seja, existia em Sardes uma verniz, algo que aparentemente dizia que eles tinham uma fé viva e verdadeira, vigorosa. E essa era, inclusive, a fama de Sardes. Sardes era conhecida na Ásia Menor como a igreja modelo.
que é uma igreja que todo mundo queria copiar. Então, Jesus surpreende, inclusive, a João, quando ele vai dizer para Sardes, olha, eu sei quem você é. As pessoas estão dizendo que você é popular, que você é bem-sucedida, que você é modelo, mas eu conheço, não o que está pelo lado de fora, não aí a sua persona. Nós até vimos que o John Stott vai falar de Sardes, que Sardes vivia na hipocrisia, e nós defendemos também que existia em Sardes também um comportamento incoerente, que é uma espécie de hipocrisia meio que inconsciente, a possibilidade de viver duas verdades ao mesmo tempo, contraditórias, né? E coexistir essas duas verdades dentro de nós, e a gente sequer se dá conta disso. Nós vamos ver que Sardes era essa igreja, que ela parecia que servia Jesus com o coração, que amava o Senhor, mas no fundo não amava coisa nenhuma. Ela parecia que era uma igreja santa, mas não era santa coisa nenhuma. Nós vimos isso semana passada. E não sem motivo que Jesus se apresenta para Filadélfia dizendo, eu sou o verdadeiro. Eu sou a verdade. Eu faço uma radiografia do meu povo. Irmãos, essa ideia de Deus nos conhecer, ela é fundamental em toda a Bíblia. Não só no Novo Testamento, mas no Velho Testamento, nós vamos ver de forma muito recorrente Deus dizendo para o seu povo, eu conheço vocês. E essa ideia do Deus que nos conhece é uma ideia de muita intimidade. A palavra hebraica para conhecimento é iadá. Iadá, que significa conhecimento íntimo. Essa palavra só é usada em dois momentos. Entre a intimidade de um homem e uma mulher, esse conhecimento íntimo entre um homem e uma mulher no matrimônio, no leito nupcial, e é usada também para dizer sobre Deus e o seu povo, e sobre Cristo e a sua igreja. Então, aqui só um parênteses, né? Já é algo assim muito importante para nós. Irmãos, o nosso Deus nos conhece. Deus sabe quem nós somos. Ele não nos conhece por atacado, mas Ele nos conhece pelo CPF. Ele sabe a nossa identidade. Então é esse Deus que a tudo vê, que agora se apresenta diante dessa igreja, a igreja de Filadélfia. Eu sei quem vocês são. Não importa, gente, o que as pessoas dizem lá fora que nós somos. O que importa é quem Deus diz que nós somos. Isso é fundamental. O Os Guinness tem um livro muito legal, O Chamado. Ele vai dizer que o que importa para nós como cristãos não é ser aplaudido pelos homens, não é ser aplaudido pelo mundo, não é ganhar a aprovação das pessoas. Às vezes a gente fica tão refém disso, né, gente? A gente mede a temperatura da nossa felicidade pela aprovação humana. Nessa era digital, parece que a gente autentica a nossa existência pelo número de curtidas que a nossa postagem tem. Não tem um negócio assim? O número de views. Então você só é alguém, a sua identidade só é estabelecida e reconhecida se os seus vídeos alcançarem uma visibilidade muito alta, um tanto de curtidas, um tanto de compartilhamento. Aí a gente vê aquilo e fala, uau, como eu sou popular. Como as pessoas estão me conhecendo. E o inverso também é verdadeiro. Às vezes a gente fica muito triste, muito deprimido, quando nós não somos reconhecidos. Seja no mundo virtual, seja no mundo real. Quando as pessoas parecem que não valoram o nosso esforço, a gente fica frustrado e se sente tão desprezado, tão à margem, porque
a gente tenta fazer o nosso melhor, mas parece que de alguma forma as pessoas são ingratas e não nos reconhecem, não reconhecem o nosso esforço, não reconhecem a nossa dedicação. Eu não estou falando de pessoas estranhas, eu estou falando de pessoas próximas do nosso círculo relacional, talvez dentro de casa, não é? Às vezes o marido não reconhece, a esposa não reconhece, os filhos são ingratos, a gente sofre dessa necessidade de autenticação, de alguém dizer que nós temos valor. Mas, irmãos, o que nós aprendemos, e nessas cartas, o que na verdade importa é o valor que Deus nos dá. O que realmente importa é o que Deus diz ao nosso respeito, gente. Essa é a nossa verdadeira identidade, esse é o nosso verdadeiro nome. Talvez uma pergunta para nós, né, nessa noite é: como Cristo nos conhece? Como Ele nos chama? O que Ele diz ao nosso respeito? Aquele que sonda mentes e corações, aquele que é santo e verdadeiro, o que Ele diz de nós? Esse é um ponto fundamental. Esse Deus santo, único, incomparável e também verdadeiro, dono de todo conhecimento e toda ciência, Ele vai dizer sobre si mesmo que Ele possui em suas mãos, acompanhe comigo na leitura, a chave de Davi. Não está aí no verso 7? Ele abre e ninguém fecha, e ele fecha e ninguém abre. Essa expressão, chave de Davi, é uma expressão também do Antigo Testamento. Ela se encontra em Isaías capítulo 22, e ela foi atribuída a Eliaquim. Depois você lê lá, Isaías capítulo 22. Eliaquim era um líder e um nobre da tribo de Judá. E quando Israel estava sendo ali oprimido pelo Império Assírio, foi Eliaquim eleito para negociar com o governo da Síria acerca de Judá. Então ele era um homem muito querido entre o povo, ele era um homem de muita responsabilidade diante do povo, um homem muito íntegro, inclusive. E aí o Isaías vai dizer que Deus colocou sobre os ombros de Eliaquim uma chave, que é a chave de Davi. Ele iria abrir portas e ninguém poderia fechar, ele iria fechar portas e ninguém poderia abrir. E aqui Jesus está dizendo, olha, tendo como pano de fundo essa história, Jesus vai dizer: eu sou o verdadeiro Eliaquim. Eliaquim é apenas sombra de quem eu sou. Porque quem, na verdade, tem sobre os seus ombros a chave de Davi sou eu. Eu sou aquele que possui a chave de Davi. E a ideia de chave, nas Escrituras, tem a ver com autoridade. É como se Jesus estivesse afirmando aquilo que ele afirmou no capítulo 1 de Apocalipse, quando ele vai se apresentar para João, João cai aos seus pés, e aí ele vai dizer: não temas, João, eu sou o Pantocrator, essa palavrinha, que significa eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho as chaves nas minhas mãos. Irmãos, eu sei que não é novidade para ninguém, mas domingo após domingo, de forma reiterada, nós sempre afirmamos isso. Cristo tem o governo sobre tudo e sobre todo. As chaves estão em suas mãos. Ele tem as chaves da morte, ele tem as chaves do inferno. Ele é o Senhor da vida e ele é o Senhor da morte. Absolutamente nada escapa do seu governo. É por isso que o teólogo holandês Abraham Kuyper, o neocalvinista, ele vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer, e os irmãos conhecem essa frase: não existe, Abraham Kuyper vai dizer, nenhum centímetro quadrado em todo o universo
sobre o qual Cristo não clame: isso é meu, isso me pertence. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Ele tem a autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele tem o governo em suas mãos. É por isso que Jesus vai dizer: eu tenho as chaves de Davi. Note aqui, irmãos, que Jesus vindica para si plena autoridade. Às vezes a gente tem medo de tanta coisa, não é assim? A gente vive numa sociedade do medo. Sociedade do medo. As pessoas estão com fobias, né? Tem agorafobia, que é o medo do que vai acontecer nesse exato momento. Aí tem medo do amanhã, nós temos medo da falta de dinheiro, nós temos medo de pegar uma doença incurável, nós temos medo de ficar viúvo, de ficar viúva, de perder um filho, de perder o pai, de perder a mãe. Nós vivemos na cultura do medo. E, por favor, se você tem medo, não assista telejornal. Porque eu não sei como é que o camarada do telejornal consegue, depois de um tanto de tragédia, e ele fala sobre guerra, sobre genocídio, sobre morte na faixa de Gaza, sobre bombardeio, e sobre uma nova doença e tal. E depois que tem aquele banho de sangue na televisão, aí vem aquela voz: boa noite. Não é assim? Como boa noite no meio? Que noite, eu não vou nem dormir. A gente vive assim, com medo. E então se assiste lá no Fantástico dizendo: olha, foi detectado um cometa que está a 300 anos-luz de distância da Terra, e esse cometa está vindo na direção da Terra, e ele deve colidir com a Terra daqui a 400 milhões de anos. Aí você fica morrendo de medo. É daqui a 400 milhões de anos, e se talvez for colidir com a Terra, mas a gente vai para a cama com medo. Ai, meu Deus, a Terra vai acabar porque está vindo um cometa na nossa direção. Nós somos treinados para ter medo. E aqui o que Jesus está dizendo, gente? Ao mesmo tempo que o conhecimento de Deus e a autoridade de Deus deve colocar um santo temor no nosso coração, de saber que Deus nos conhece e Ele é inenganável, se a gente pode usar aqui o neologismo, né? Deus não se engana, Deus não se deixa iludir, Deus não se deixa confundir com as nossas máscaras. E se isso é desafiador para nós, mas olha só, ao mesmo tempo, esse conhecimento e esse governo de Deus é para nós palavra de esperança, gente. De esperança. Porque Ele está no trono, meus irmãos. Ele está no trono. Não sem motivo, no capítulo 1, Jesus se apresenta para João, antes de ditar as cartas aqui do Apocalipse. A primeira visão que João tem acerca de Jesus é Cristo no trono. Ô, gente, isso é para confortar o nosso coração. Quem está no trono é o fiel, é o verdadeiro, é aquele que, como diz o texto, abre e ninguém fecha, é aquele que fecha e ninguém abre, gente. Às vezes a gente fica com medo de homens, e somos reféns de homens, e o nosso coração pequeno, nossa fé tacanha, e nossa mentalidade idólatra, a gente fica colocando a nossa esperança na vã política. Como se a política tivesse o governo. Eu vi fazer um parênteses político antes que os irmãos também, e vou sair rapidamente para que os irmãos não chorem depois do culto, mas eu vi um deputado, ele é cristão, ele fala uma coisa interessante, ele diz assim: quanto mais eu milito na arena política, mais eu coloco a minha esperança no céu. Eu achei isso fantástico. Quanto mais eu milito na arena política, ou seja, eu faço o meu melhor. Eu tento cumprir o meu mandato da forma mais íntegra possível.
Mas quanto mais eu milito na arena política, mais eu percebo que a minha esperança deve ser colocada no céu. Gente, nossa vida não está nas mãos dos governantes, não. Quem dita a nossa agenda não é a economia. Não é a sua conta bancária. Não é a sua saúde. Porque se for esses elementos, gente, nós vamos viver à deriva. Ansiosos, medrosos. Porque saúde a gente tem hoje. Não é assim? Mas amanhã a gente não tem mais. Dinheiro, a gente não tem hoje. Mas pode ser que amanhã a gente tenha menos ainda. Ué, não é? Casamento nós temos hoje. Mas pode ser que amanhã a gente não tenha. No frigir dos ovos, gente, no frigir dos ovos, para lembrar aqui o Martinho Lutero, no frigir dos ovos, Cristo quer nos lembrar constantemente que a única coisa que nós temos, que é perene, que não muda, que é inabalável, que é rocha, que é o nosso único patrimônio, a verdadeira coisa, a única coisa que eu e você temos, meu irmão e minha irmã, é Jesus Cristo. Jesus Cristo. E não há tesouro maior, porque é justamente Jesus Cristo que ocupa o trono do universo. Ele é o Senhor da história. Quem está escrevendo a história do mundo é Jesus Cristo. A gente pode até não entender, meus irmãos. Às vezes a história para mim é escrita em grego e em latim, porque eu fico vendo aquele emaranhado de confusão e parece que está tudo dando errado. Mas fato é que o nosso Deus está nos céus e tudo faz como lhe agrada. Ele está no trono, não é isso que o Salmo diz? Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, e por amor da sua fidelidade, vai dizer, né? Ele está no trono e tudo faz o nosso Deus como lhe agrada. Como me lembrou o meu amigo Juan, de uma frase de um pensador que diz assim: irmãos, tudo está como deveria estar. Você está passando por tragédia na sua vida? Por luto, por angústia, por medo? Saiba de uma coisa. Irmão, irmã, tudo está como deveria estar. Tudo está como deveria estar. Eu quero encerrar dizendo que foi muito interessante um dia desses. Eu vim aqui para a igreja. Gente, eu falo isso, né? Pastor é ser humano. Pastor também sofre. Pastor também tem suas fobias. Pastor também toma um remedinho de vez em quando, né? Pastor também perde noite de sono. A gente também fica com a alma apertada, angustiada. E isso faz parte da nossa carne, da nossa natureza de pó. Aí eu estava aqui na igreja, um domingo desse, no momento do louvor, era hora de louvar o Senhor. Era hora de louvar o Senhor. Mas eu estava com a alma tão apertada que eu não conseguia ver nada além da minha luta. Gigante, enorme, abafado, apertado. E eu já tinha orado várias e várias noites, e noites insônia, orando e clamando ao Senhor. Porque, irmãos, quando nós temos angústia, nós devemos ir ao Senhor. Às vezes a gente vai para o psicólogo, a gente vai para o psiquiatra, a gente vai para todo mundo, mas a gente não vai aos pés do Senhor. Mas a gente tem que ir aos pés do Senhor, mas mesmo quando a gente vai aos pés do Senhor, a gente precisa ir mais, porque a gente fica aquela coisa, aquele nó na garganta. E aí, no momento de louvor, o Otávio falou assim: olha, irmãos, agora vamos agradecer ao Senhor. Ok, aí eu baixei a cabeça. E que agradecer coisa nenhuma. A oração foi assim: Senhor, eu já ia lamentar
tem um livro de Lamentações, vou usar o livro de Lamentações e eu vou chorar diante de Deus. Mas quando eu fui começar a pensar, esboçar abrir a boca, Deus falou assim, não, você não vai lamentar mais não, eu já sei. Meu filho, eu já sei. Agora é hora de você me louvar. Tudo que você vai falar, eu já sei. Antes da palavra sair nos seus lábios, eu já sei. Agora eu não quero ouvir a sua oração, o seu clamor, o seu lamento. Tem hora para isso. Mas agora é hora de você me louvar. Porque eu estou no trono. Porque eu sou bom. Usar o texto, né? Porque eu sou verdadeiro. Porque eu sou santo. Porque eu sou amoroso. Oh, meus irmãos, amanhã é segunda-feira. Que a gente tenha a coragem de entregar ao Senhor tudo que nós temos e declarar como nós aprendemos, Ele está no trono. Ele tem as chaves nas suas mãos. Ele tudo governa. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Aproveite esse momento para colocar diante do Senhor aquilo que tem te angustiado. Depois que você fizer isso, descanse. Porque Ele sabe. E Ele tem o governo em suas mãos. Ó Senhor, nosso Deus e Pai bendito, te damos graças por essa palavra, por essa revelação. Obrigado, Senhor, porque é verdade, o homem vê a nossa aparência, mas o Senhor vê o nosso íntimo. O Senhor vê aquilo que de fato nós amamos. O Senhor vê aquilo que de fato nós desejamos. E nessa noite, Senhor, sufoca todo ídolo dos nossos corações. Que ninguém ocupe na nossa vida o lugar que só pertence ao Senhor, porque Tu és o único santo. Que a esposa, o marido, os filhos, o dinheiro, a saúde, absolutamente nada, nenhuma criatura ocupe espaço no nosso coração. Esse espaço pertence somente ao Senhor. E nós entregamos, Senhor, os nossos ídolos aos Teus pés. Ó Deus, destrua todos eles. Destrua todos eles. E coloca, Senhor, no nosso coração a certeza de que Tu estás no trono, que Tu sejas o nosso centro. Ó Senhor, que Tu sejas aquele que acalma a tempestade dentro de nós, porque Tu és o único que pode dizer ao vento e à tempestade, acalma-te, sossega. Que nessa noite a nossa alma possa ouvir o imperativo da Tua voz, acalma, sossega. E assim que possamos descansar, Senhor, na Tua presença. Dê-nos uma semana, Senhor, diante de Ti. Ó Senhor, ajuda-nos nas nossas lutas e nas nossas fraquezas. Que os nossos olhos possam olhar continuamente para o Teu trono da graça. Assim oramos. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que a doce consolação do Teu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, semana abençoada a todos. Até domingo que vem com a parte 2 da nossa pregação.